E aí, povo, tudo bom? Estou aqui no quarto do hotel em São Paulo, aproveitando as minhas últimas horas em São Paulo antes de voltar para o Rio de Janeiro, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como foi a experiência no Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e uma viagem que para mim foi meio em cima da hora, mas que acabou sendo a melhor decisão de todas, porque eu curti muito aqui a experiência. Então, se você quiser uma versão pocket dessa conversa aqui, eu já publiquei no Instagram, no Twitter, uma versão de 2 minutinhos com o que eu achei mais interessante ali dos encontros e das mesas. Aqui no YouTube eu não estou muito acostumado a fazer conteúdo para o YouTube, né? O Vida tem um canal, mas era mais para os eventos ao vivo, as lives. Mas eu vou colocar aqui esse conteúdo para a gente bater um papo com calma, para eu poder ir passando pelos encontros, passando pelas mesas, sem pressa, sem o limite ali do tempo. E aí me diz aí o que você acha, comenta aí por favor, se você acha que é até legal a gente passar a fazer esses encontros de vez em quando e bater um papo aqui também pelo YouTube, além das nossas conversas pelo podcast, pelo feed do Vida de Jornalista, mas eu fiquei com vontade de falar um pouco mais sobre essa experiência, porque eu sei que muita gente não pôde ir, ainda é um congresso, claro, muito centrado na região sudeste, né? Então tem muita gente de São Paulo, muita gente do Rio de Janeiro, mas também tive a oportunidade de encontrar muita gente de outros estados do país inteiro, isso também foi bem legal. Então já vou entrar aqui nesse tema, mas nos vídeos lá que eu gravei para o Instagram e para o Twitter, eu dividi 1 minutinho para cada um, os encontros e as mesas. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que estendendo um pouquinho mais o papo. Então a primeira coisa que eu acho que foi o mais legal de tudo foi encontrar pessoas, coisa que não estava acontecendo, né, pra gente nos últimos 2 anos. E no meu caso especificamente, o podcast que eu faço, Vida de Jornalista, ele foi basicamente um podcast produzido durante a pandemia, tirando a primeira temporada, que foi no ano anterior à pandemia, mas a segunda temporada, a terceira e a nova leva da série Memórias, tudo isso foi produzido online, sem nenhum encontro presencial. Todas as entrevistas que eu fiz para o Vida foram pelo computador, pelo celular. Então, eu conheci muita gente nesses últimos 2 anos, mas ninguém pessoalmente. E o Congresso da ABRAGE foi uma oportunidade de conhecer muitas dessas pessoas, pessoalmente. Então, estou falando aqui de, sei lá, eu vou falar dezenas, mas talvez não seja um exagero falar de mais de uma centena de pessoas que eu conheci pessoalmente aqui e que eu não conhecia. Então, isso para mim foi o mais legal de tudo. A hora do intervalo, entre uma mesa e outra, o povo ficava louco, se conhecendo. Ah, você tá aqui, nossa, eu te conheço. Enfim, às vezes a gente não reconhecia o rosto e tinha que falar, mas foi uma experiência muito legal. Então, eu queria começar por aí, pela parte dos encontros, que eu acho que para mim foi o mais importante, poder conhecer de perto essas pessoas. Então eu lembro que chegando aqui no Congresso, a primeira pessoa que eu encontrei aqui em São Paulo, presencialmente, foi a Carolina Moreno, que é jornalista da Globo e que foi uma super querida comigo e me ajudou aqui na chegada a São Paulo, foi meio que me recebeu aqui. A gente foi tomar um café da manhã na padaria antes do primeiro dia do Congresso, que era uma padaria ali pertinho. Então obrigado aí a Carol pela ajuda, foi super legal. E aí, da padaria, a gente foi direto para o Congresso para fazer ali o credenciamento. Eu lembro que no credenciamento eu já conheci ali conheci não, que eu já conhecia, mas vi a Emily Canto Nunes, que é uma jornalista que virou muito minha amiga, e a gente se conheceu numa viagem do basquete ainda, quando eu trabalhava com basquete em Mar del Plata, na Argentina, e a Emily estava no Congresso também. Enfim, e ali começou a acontecer uma coisa que eu já saquei que ia ser muito especial, que era do pessoal vir falar comigo sobre o Vida. É uma situação que eu, sinceramente, não consigo me acostumar. Eu sei que era um congresso de jornalismo, então que é natural que tenha muita gente ali que conheça o Vida de Jornalista, porque o tema é esse, né? Mas eu ainda fico meio sem jeito quando o povo vem falar, poxa, eu te conheço do Vida, adoro podcast, e claro que fico muito, muito feliz com isso. Mas eu sempre fico meio sem saber como reagir, sabe? Acho que quem me abordou talvez tenha notado isso, mas não é pra não me abordar não, tá? Se você me encontrar por aí, você gosta do Vida, pelo amor de Deus, vem falar comigo, porque eu adoro e foi muito bom. Então já na subidinha da escada ali, já veio um cara falar que fez a oficina, e aí encontrei a Laura Entrieri também, que também fez oficina e que ouve o Vida, e que é uma super querida, e depois a gente se falou outras vezes durante o congresso. Então isso foi muito legal, assim, já nesse começo e visualizando as pessoas ali, não tinha começado as mesas ainda, e aí encontrei Gabriela Maier, queridíssima do Põe na Estante e da Rádio Guarda-Chuva, que eu já tinha encontrado outras vezes pessoalmente em São Paulo, mas que foi a minha companheira das mesas na sexta-feira. A gente viu junto as mesas e, enfim, a Gabi é uma jornalista que eu admiro num nível muito alto, então é uma honra poder ver as mesas do lado dela e trocar uma ideia com ela, a gente almoçou junto, enfim. A Gabi é uma super querida também.
Então, já conheci a Gabi, o pessoal da Rádio Guarda-Chuva. Eu fui conhecendo pessoalmente aos poucos, a gente se reuniu depois na casa do Tomás Chiaverini, da Rádio Escafandro, e estava lá a Juliana Dantas, o Renan Suquevicius também, e os podcasts novos que estão chegando na Rádio Guarda-Chuva agora, também tive a oportunidade de conhecer o pessoal no congresso, o Pedro do Ciência Suja estava lá, a Luana Ibelli do Diversifica, com quem eu conversei bastante também durante o congresso, e é uma pessoa também incrível, assim, foi um prazer conhecer de perto a Luana. Então, primeiro teve essa questão de ir reconhecendo também gente que eu já era até íntimo, assim, já conhecia muito, mas nunca tinha trombado pessoalmente. E aí, daqui a pouco eu vou falar das mesas, mas só para arredondar essa questão dos encontros, tem a hora do almoço, né? Tem uns restaurantes ali em volta, mas é em Higienópolis, é um bairro muito caro de São Paulo, então muita gente optava por almoçar ali na praça de alimentação da FAAP mesmo, e foi o que eu fiz nos 2 dias. Então, eu e Gabi, a Luana, o Pedro Canário estava também, enfim, era uma galera ali que a gente foi almoçar no primeiro dia, e aí na hora do almoço, tá todo mundo ali na praça de alimentação, e eu olho para uma outra mesa e está simplesmente Bianca Carvalho, que é um dos episódios mais festejados do Vida, é o episódio que abre a 3ª temporada, e eu falei, Gabi, eu preciso ir ali rapidinho tietar Bianca, né, porque eu nunca tinha falado com ela pessoalmente. E eu larguei a minha comida no meio, assim, eu tava no meio do almoço, e ela também tava, mas eu falei, dane-se, eu vou lá e vou perturbar a Bianca, porque eu preciso ir lá dar um abraço nela e fazer uma foto com ela. E aí Bianca foi Bianca, né? Ela é essa pessoa, né? Ela é uma das maiores repórteres do Brasil, sem nenhuma dúvida, ela tá numa elite de reportagem no Brasil, assim, que é muito impressionante. Mas ela como pessoa, ela também está numa elite de pessoas. Então Bianca largou a comida dela, quase jogou o prato pro alto, levantou, me abraçou e a gente, enfim, tirou foto. E ela, não, vou fazer aqui, fez uma foto com o celular dela, eu fiz uma com o meu, e ela foi uma querida. E para mim isso foi um dos pontos altos do congresso, que foi conhecer pessoalmente Bianca Carvalho. Daqui a pouco eu vou falar da mesa dela, que foi muito interessante também. Nesse mesmo almoço, eu olho pro lado, tá Caê Vasconcelos e Sanara Santos, que também já passaram pelo Vida mais de uma vez, cada um. E aí eu sei que a mesa deles ia acontecer em pouco tempo, eles estavam, parece, meio atrasados, assim, mas eu falei, não interessa, vou lá também dar um abraço nos dois, que são 2 jornalistas trans que já passaram pelo Vida para falar sobre esse assunto, mas também sobre outros assuntos, e foi muito legal. Também conheci uma outra jornalista trans no congresso, a Alana Rocha, que eu não conhecia e que é uma jornalista do interior da Bahia, e fui lá trocar uma ideia com ela também. Enfim, foi muito legal. E reencontrei algumas pessoas, né, como Joana Soares, por exemplo, que está intimamente ligada ao Vida, já participou de vários episódios e tem um episódio que é só com ela, e que é uma das maiores jornalistas do país também, nessa bandeira do jornalismo independente. Foi óbvio que foi muito legal encontrar a Joana e trocar uma ideia com ela também. Nayara Felizardo, que eu não conhecia pessoalmente, também pude dar um abraço, que para mim também é uma das maiores repórteres do país. Enfim, um monte de gente, a Mariama Correia da Pública, a Clarissa Levi da Pública também, que faz o Pauta Pública, que também está na Rádio Guarda-Chuva. E aí você vai entrando nas mesas, você vai começando a ver pessoas assim que você primeiro admira muito, e às vezes já trocou uma ideia pelo Twitter, eu já conhece. Eu lembro que fui lá falar com a Cecília Oliveira, que, poxa, nem preciso falar o tamanho, né, de Cecília Oliveira no jornalismo. Patrícia Campos Melo, também troquei uma ideia com ela. A Giovana Gerardi, que faz o Tempo Quente, com quem eu trabalhei no início do projeto do Tempo Quente. Eu já tinha conversado muito com a Giovana, mas, poxa, foi ótimo encontrar a Giovana. E a gente conversou várias vezes durante o congresso, também foi muito legal. Aí entrei na primeira mesa, estava a Gisele Alexandre, que faz o Manda Notícias, que é um podcast de jornalismo de periferia, e que ela me viu e veio falar, e eu achei muito legal. Enfim, esse tipo de contato foi ao longo da sexta e do sábado o dia inteiro, foi muito, muito bom poder trocar essa ideia com as pessoas. E eu tô citando aqui nem metade, né, do povo que eu encontrei lá, porque eu não vou nem me arriscar a tentar citar todo mundo, porque eu certamente vou esquecer. Então citei alguns aqui que vieram à cabeça, mas teve muito mais gente que eu encontrei. E aí tem a questão das mesas, né, da programação do congresso, que no fim das contas era para isso que a gente estava ali, para ver as mesas e estudar e ouvir e aprender um pouco mais sobre jornalismo. Tem uma questão meio cruel no congresso da Abrage, que é uma coisa dos congressos presenciais, que a gente está voltando a eles agora, que é uma programação que você não consegue ver tudo. Na verdade, você consegue ver muito pouco. No congresso da Abrage sempre estão rolando 5 mesas ao mesmo tempo. Então você tem que fazer uma escolha, você vai para uma e perde 4. E perdeu mesmo, porque não fica gravado. Enfim, você pode no máximo perguntar para alguém que estava, como é que foi, mas não adianta, você só consegue absorver 20% da programação do congresso, né, no máximo. E 80% você perde, infelizmente. Isso me deixou muito angustiado de querer ver várias mesas, mas não poder, porque, enfim, estava rolando ali, né, uma mesa muito legal, mas eu queria ver uma outra, e eu tive que fazer uma opção também,
porque eu tô começando, eu vou começar a publicar agora na quinta-feira dessa semana, deixa eu ver aqui a data, quinta-feira é dia 11, quinta-feira, dia 11, começa uma série nova do Vida de Jornalista, que é sobre eleições, sobre a cobertura dos bastidores, os bastidores da cobertura da campanha, né, da eleição, que acho que vai ser o tema mais importante aí do jornalismo nesse segundo semestre. Então eu tive que fazer umas opções também, porque várias mesas tratavam desse tema, e eu queria ver e queria também entrevistar pessoas que estavam nas mesas para esses episódios do Vida. Então às vezes tinha uma mesa que eu queria muito assistir, mas ao mesmo tempo tinha uma que eu precisava assistir porque eu queria entrevistar a pessoa ali também para o Vida. Então fiquei muito nesse dilema e foi muito complicado para mim. No sábado, então, eu queria me duplicar ali, criar um clone para poder ir assistir todas as mesas, mas não deu. Então vou falar aqui de algumas que eu assisti, de algumas que eu vi, vou até abrir aqui as minhas anotações para eu não esquecer de nada. Primeiro rolou uma coisa curiosa, que a primeira mesa que eu fui ver, que eu estudei lá a programação, beleza, vou ver essa primeira mesa no primeiro dia, na sexta-feira, que era uma mesa no Centro de Convenções sobre mídia, raça e gênero e política. Falei, pô, tem tudo a ver também com o tema da série, das eleições, e vai ser legal, e era com uma jornalista estrangeira, e eu fui lá para o auditório, entrei, sentei, e aí eu olho, não tinha começado ainda, eu olho para a mesa e tava a Neide Duarte, grande repórter, Neide Duarte. Eu falei, ué, será que eu tô na mesa errada? A Neide não tava, nem lembro da Neide estar na programação do Congresso. E aí a mediadora começa a falar que houve uma alteração na programação e que a palestrante que viria, né, viajar para São Paulo para fazer a palestra deu um problema no voo dela, ela não conseguiu chegar, e aí elas chamaram a Neide meio de surpresa também, em cima da hora, para a Neide falar sobre a carreira dela. Então a primeira mesa já caiu, né? Claro que muito bom ouvir a Neide sempre sobre a carreira dela, uma repórter gigante, mas eu já começou a ter um pequeno caos ali na programação. Isso depois aconteceu também com José Hamilton Ribeiro, que estava programado para fazer uma mesa com o Ian Boechat sobre cobertura de guerra, e o Zé Hamilton pegou dengue, eles explicaram isso, parece que está tudo bem com ele, mas ele não pôde ir presencialmente, né? O Zé Hamilton infelizmente não foi, que seria ótimo rever o Zé Hamilton, que está num dos episódios mais emblemáticos, talvez o mais emblemático do Vida de Jornalista, sobre a Guerra do Vietnã, mas ele foi substituído pelo Hélio Campos Melo, que é pai da Patrícia Campos Melo e que também é um grande jornalista com várias coberturas de guerra, e foi uma das melhores mesas do festival, do congresso, né? Porque eles contaram vários bastidores de coberturas antigas de guerra, dos anos 90, como fazia o Hélio, e atuais, como faz o Ian Boechat na Guerra da Ucrânia, enfim. Então, algumas coisas eu achei muito interessantes que eles falaram, e vou citar aqui uma que me chamou muita atenção, que os dois falaram que fazem isso, que essa história de você ir para um lugar que obviamente é perigoso, que está numa zona de conflito, e você pensar na sua família, né, que você deixou no Brasil. E aí os dois falaram que tem uma técnica que parece ser comum em correspondentes de guerra, que é chegar no lugar, e o Ian falou isso, eu chego no lugar, eu apago todas as fotos da minha família que tem no meu celular. Eu não quero ver a minha família, porque isso perturba o jornalista, né? Perturba no sentido de perturbar a cabeça, de você ficar ali naquela, poxa, eu tô aqui numa zona de guerra e tem meus filhos, tem a minha esposa, tem meu marido, tem, enfim, não importa, você tem que concentrar ali, e uma das maneiras de concentrar é essa radicalização de não falar com a família durante o tempo e não ficar olhando foto, né? O Hélio até contou uma história de um repórter que ficava olhando as fotos da família o tempo inteiro e ficava mal, e aí eles falam, cara, para de olhar, porque senão você não vai conseguir trabalhar. Quando você voltar, você vai reencontrar sua família, vai dar tudo certo, mas aqui você vai ter que se concentrar de um jeito. Então achei interessante, assim. Eles falaram de várias ferramentas de cobertura de guerra, foi bem legal, assim, essa mesa. Tinham outras mesas ali que até me interessariam também, tinha desafios de pesquisa eleitoral, e tava o Fábio Zambelli também, que é um cara que eu conheci muito tempo atrás por causa do basquete, foi colunista do blog que eu fazia, do Rebote. Queria ter reencontrado o Fábio, não consegui. Fábio, se você estiver vendo esse vídeo aí, um abraço para você. A Clarissa Levi estava também nesse dia na pauta na mesa sobre alimentos, cobertura de alimentação, que é da agência pública, e depois eu consegui falar com a Clarissa. Mas enfim, beleza, essa foi o primeiro horário ali, das 9h30 do primeiro dia. Aí na mesa das 11h30, eu fui ver a entrevista com o Luiz Roberto Barroso, que era um tema que também me interessava pelo tema eleitoral, né? E aí grandes jornalistas ali entrevistando, tava a Patrícia Campos Melo, tava a Daniela Lima, tava a Cristina Tardáguila, e aí depois eu entrevistei a Cristina Tardáguila para o primeiro episódio da série, que sai agora na quinta-feira, que é o episódio sobre checagem de fatos. E ela, fundadora da agência Lupa, e falou sobre silêncio estratégico, que acho que é um tema que vai ser muito importante aí nesse segundo semestre. Foi muito legal depois o papo, um papo rápido que eu tive com a Cristina, e ela é super gente boa também. Mas enfim, essa foi a mesa que eu vi. Para ver essa,
eu perdi uma outra que certamente foi genial, que era Caco Barcelos entrevistando o padre Júlio Lancelotti. Queria muito ter visto essa mesa e infelizmente não deu, porque, enfim, você tem que fazer essas escolhas ali, então não tem muita situação, né? Não tem muito o que fazer. Depois dessa mesa teve o almoço, que foi o tal almoço lá que eu fui tietar a Bianca Carvalho e Caê e Sanara, enfim. E aí na mesa das 2h30 foi essa do Ian Boechat, que eu comentei aí com o Hélio Campos Melo, e tinha uma mesa da Gabi Moreira, queridíssima, que também teve no Vida, que era sobre coberturas de assédio sexual também não consegui ver nenhuma mesa da Gabi, ela teve numa outra também, sobre cobertura das SAFs, não consegui nem falar com a Gabi, eu acenei para ela de longe umas 2 vezes, mas a gente não conseguiu nem se falar. E também nesse horário teve a outra mesa que eu perdi, que é onde estavam o Caê e a Sanara, né, da Enóis. Encontrei a Nina da Enóis também, a Nina Vengrio, foi super legal, a Jamile Santana, que também trabalha na Enóis, pessoas de organizações que eu admiro muito, assim, foi muito legal de encontrar. E aí, por fim, às 4h30 tinha a última mesa do dia, que na verdade era uma homenagem ao Marcelo Beraba e a Angelina Nunes, 2 grandes jornalistas. A Angelina, uma pessoa muito querida, e a gente se aproximou muito nos últimos anos, mas também nunca encontrei a Angelina pessoalmente e continuo sem encontrar porque a Angelina faltou a própria homenagem. Quer dizer, fica difícil, né, Angelina? Assim, né? Mas por um ótimo motivo. Ela está na Polônia para o nascimento da neta dela. Ela foi acompanhar a filha no nascimento da netinha dela, então não deu tempo. A netinha não nasceu ainda, ela está lá na Polônia esperando nascer. E depois mandei uma mensagem para ela, a gente vai combinar de se encontrar no Rio, porque a Angelina é do Rio, então é mais fácil. Então na sexta-feira foi isso, uma pequena frustração de não ter visto todas as mesas ali. No sábado, essa frustração se multiplicou porque eu queria ver absolutamente tudo que tinha na programação de sábado. A minha escolha na primeira mesa, das 9h30, tinha mesa sobre colapso do clima com Sônia Bride e Kátia Brasil. Encontrei a Kátia e a Elaíse também da Amazônia Real, 2 pessoas que eu admiro também num nível extremo, assim, foi muito legal poder encontrar as duas. Não consegui ver essa mesa, tinha jornalistas da América Latina, em países também com a democracia ameaçada, também uma mesa que eu não consegui ver. Tinha a mesa dos herdeiros de Luiz Gama, que tinha a Gabi Coelho, que eu também queria ter visto e não consegui. Eu acabei optando por uma mesa que era sobre assédio judicial, que vai ser tema de um dos episódios da série do Vida, e nessa mesa estava o Rubens Valente, que é um gigante, né, do jornalismo brasileiro, falando sobre o processo que ele sofreu do ministro Gilmar Mendes, de censura do livro dele. E eu falei, bom, eu tenho que ver essa mesa, e foi um privilégio ouvir o Rubens Valente falar. Mais do que isso, foi um privilégio depois trocar uma ideia com ele e gravar com ele para esse episódio do Vida. Eu falei, Rubens, você topa a gente gravar aqui 5 minutinhos? Rapidinho, ele, claro, e a gente sentou e a gente ficou tipo meia hora falando, e foi ótimo. Gravei também com a Charlene do Torna Voz, que se você ainda não conhece, é um nome que provavelmente você vai conhecer aí nesse segundo semestre, porque o Torna Voz é um instituto que ajuda jornalistas a ter segurança jurídica. Então, se você toma um processo e você não tem uma empresa grande para bancar um advogado, né, o Torna Voz ele financia esse advogado para o jornalista, ajuda, né, avalia os casos ali e vai ajudando os jornalistas. Isso vai ser uma tática, e já tem sido uma tática de assédio judicial, ou seja, para prejudicar um jornalista ou um veículo, há uma coordenação de processo ao mesmo tempo, então 100 pessoas entram com o processo com a mesma ação ao mesmo tempo, e aí você tem que ir pessoalmente nas audiências, tem que gastar dinheiro com advogado, e para quem não tem os recursos acaba sendo muito pesado, né? Então foi uma honra conversar com a Charlene e com o Rubens Valente sobre esse tema. Esse tema vai estar também na série do Vida de Jornalista sobre eleições, que começa agora na quinta-feira. Aí teve a mesa de 11h30, que eu fiquei muito frustrado de não ir na mesa do jornalismo independente, que é meio a minha galera ali, é um monte de gente que eu conheço, é uma mesa que foi organizada pelo pessoal da Ajor, e assim, foi muito legal conhecer pessoalmente todo mundo ali da Ajor, a Maia, a Jéssica, minha companheira de apresentação e de produção no Como Cobrir, que é o podcast que a gente acabou de lançar, com guias, acabou de lançar a segunda temporada, né? A primeira saiu no primeiro semestre, e agora a gente lançou uma temporada nova com guias de cobertura só de temas relacionados à ciência, com apoio do Instituto Serra Pilheira e parceria com a agência Bore também, que é outra instituição que eu acho genial. E foi muito legal, o pessoal da Bora não estava lá, não pude conhecer, mas conheci a Maia, a Jéssica, a Fernanda, o pessoal da Ajor também foi muito bom. Mas nessa mesa específica, que tinha um monte de gente legal de projetos de jornalismo independente, né, Carol, da Marco Zero, enfim, não consegui ir nessa mesa porque eu tive que fazer uma opção de ir na mesa da Juliana Dalpiva, que eu também queria muito ver, porque, enfim, admiro muito a Juliana Dalpiva, e tinha o Guilherme Amado também nessa mesa, que eu tô até com um livro que ele me deu aqui, ó, tá aqui do meu lado, o livro Sem Máscara, o Governo Bolsonaro e a Aposta pelo Caos. Ele fez uma
dedicatória super carinhosa aqui para mim. O Guilherme é outro querido, eu tive com ele recentemente no workshop do Redes Cordiais, e ele também estava nessa mesa. E assim, essa mesa era sobre cobertura do governo Bolsonaro, e eu também queria gravar com a Juliana Dalpiva para essa série, e assim foi. A gente saiu, depois a gente voltou para dentro do auditório, só tinha gente no auditório, a gente conseguiu bater um papinho ali rápido sobre o que ela tem feito para se defender de ameaças. Acho que esse é um tema muito importante para o jornalismo no segundo semestre, e ela me contou várias coisas que me deixaram até surpreso ali, de o quanto ela está sendo obrigada, né, a se cercar de cuidados para ela e para a família, para evitar ameaças que ela passou a receber, principalmente depois que ela lançou o podcast dela, né, o UOL Investiga, que foi na época do episódio dela no Vida também. Ela, se você ainda não ouviu, vai lá, ela conta vários bastidores da produção do podcast dela, e esse episódio da Juliana é o episódio mais ouvido do Vida de Jornalista, tirando os da série Memórias, né, da primeira leva da série Memórias, que são os de maior audiência. Mas os episódios normais de temporada, o mais ouvido é o da Juliana Dalpiva, e ela é uma das maiores repórteres do país também, então é sempre muito legal trocar essa ideia com ela. E aí depois, na mesa das 2h30, me veio outro dilema, porque tinha uma mesa com um jornalista do New York Times para falar de jornalismo visual na cobertura da invasão do Capitólio, que também é um tema importante até para a série do Vida, porque tem a ver com a ameaça à democracia, enfim, vai ser tema também da eleição, mas, ao mesmo tempo, tinha Bianca Carvalho. E aí, quando tem Bianca Carvalho, gente, sinto muito, você vai ver Bianca Carvalho, não tem opção. Eu queria muito ouvir a Bianca falando, e era a Bianca e o Chico falando sobre coberturas de enchentes, ou seja, não era a Bianca Carvalho das pautas divertidas, engraçadas, que ela é muito boa nisso, era a Bianca das pautas de empatia, de cobertura humana, né, que na verdade todas as pautas dela são de cobertura humana, mas a maneira como ela tratava ali aquelas pessoas que tinham sido vítimas de enchente, que tinham perdido tudo. Então esse evento, ele começa, antes de dizer como ele começa, eu vou dizer como ele não começou, como ele atrasou. Vou contar uma historinha de bastidor aqui. Eu cheguei já meio atrasado para esse evento, estava uns 10 minutos atrasado. E aí quando eu entrei no auditório, tinha o povo todo lá sentado, eu olhei para a mesa e tava lá o Chico, tava o pessoal já, apresentador, e aí eu falei, ué, mas não começou ainda? E aí a funcionária ali do Congresso falou, não começou porque aqui fora tá rolando o lançamento do livro da Eliane Brum. A grande Eliane Brum tava lá autografando o livro dela. E a Bianca Carvalho simplesmente falou, eu vou pegar o autógrafo da Eliane Brum, então só vai começar depois que eu pegar o meu autógrafo, daquele jeito dela. Ela falou, gente, eu não posso perder essa chance de pegar o autógrafo da Eliane Brum, sou muito fã dela. Resultado, a palestra da Bianca atrasou 20 minutos porque ela estava na fila do autógrafo, a própria palestrante estava na fila do autógrafo da Eliane Brum, e aí todo mundo obviamente concordou de esperar, e depois botaram mais 20 minutos na palestra, mas foi muito incrível ouvir Bianca falando, e antes dela começar a falar, eles passaram um clipezinho com algumas reportagens dela, e aí já começou uma choradeira no auditório, porque as matérias são muito emocionantes, né? O jeito como ela é carinhosa com as pessoas e cuidadosa, né, no trato com uma pessoa que está numa situação muito vulnerável, que acabou de perder parentes. Ela relatou ali pessoas uma senhora que tinha perdido 11 familiares que moravam com ela ao mesmo tempo por causa de uma enchente, e muito assertiva também na hora de cobrar de quem tem que ser cobrado, sabe? E essa coisa de não dizer que é culpa da chuva, que a culpa é de São Pedro, né? A chuva tá aí, a chuva acontece. A culpa é do descaso público, né? A culpa é de negacionismo climático, a culpa é das autoridades que deixam pessoas morando em áreas de risco e que acham que a responsabilidade é das pessoas. E Bianca é muito incisiva também quando tem que cobrar das autoridades. Então ela foi muito legal, assim, ouvir a Bianca falar. É claro que depois da palestra fui lá de novo, dei um abraço nela para a gente se despedir, e foi uma das coisas mais legais do congresso, foi conhecer Bianca. E depois, por fim, teve também o encerramento, que foi mais uma vez com a Eliane Brum, agora falando, né, com a Elaíse Farias também da Amazônia Real, sobre o caso do Dom e do Bruno. Enfim, foi também um encerramento bem emocionante, e sobre coberturas na Amazônia. Então, no geral, eu fiquei bem frustrado de não conseguir ver tudo. Eu queria ter visto várias mesas que eu não consegui ver e nem vou conseguir ver, porque não fica gravado. Eu acho até que poderia ficar, ou pelo menos disponibilizar o áudio num podcast. Estou puxando a brasa aqui para o meu lado, né, porque eu faço podcast. Mas sei lá, bota um áudio com as mesas para quem quiser ouvir. Mas não rolou dessa vez, talvez role nos próximos eventos, e fica aquele gostinho de que eu queria ter visto mais. Mas foi muito legal, sobretudo, encontrar pessoas e trocar ideias. Eu acho que essa troca no jornalismo, na minha opinião, é fundamental. Eu acho que a gente conseguiu atravessar
a pandemia na fase mais rigorosa, né? A pandemia ainda está aí, ainda tem Covid, mas agora a gente consegue se encontrar mais. A gente conseguiu atravessar essa fase rigorosa com perdas de vidas, inclusive, de jornalistas, e com perdas de qualidade também, porque você não tinha mais esse contato presencial, mas eu acho que o jornalismo fez um bom trabalho de atravessar e criar alternativas para isso. Só que agora esse retorno, quando você consegue botar mais o pé na rua e ir apurar presencialmente e trocar ideia, né? A troca não necessariamente de uma redação, não estou falando aqui só de redação, jornalistas independentes fazem trocas também, e eu acho isso muito importante. E congressos de jornalismo são momentos para a gente fazer esse tipo de troca. Então, eu sou muito um defensor de eventos de jornalismo e eu acho que eles têm que acontecer pelo Brasil inteiro. Eu acho que seria maravilhoso se a Abrage, que é uma associação nacional de jornalismo, sediasse o seu congresso em outros estados que não São Paulo, eventualmente, de fazer versões. Eu sei que tem a questão financeira, da logística, tudo isso é super difícil, mas levar o congresso para uma cidade da região Nordeste, ou da região Norte, ou do Centro-Oeste, ou do Sul, e expandir mesmo para a rede nacional, acho que seria bem importante. Assim como outros congressos que vêm por aí. Vai ter Geduca agora em setembro também em São Paulo, enfim, como teve o Festival 3i agora há pouco tempo, outros festivais que vêm por aí, então fiquem ligados aí em festivais de jornalismo, porque é muito legal, e o que eu mais amei foi abraçar todo mundo e conversar com todo mundo, e eu poderia ficar citando pessoas aqui para sempre, mas vou encerrando esse vídeo por aqui, que já está aí com quase meia hora, tô falando pra caramba, então quero que você fale agora. Então, se você esteve no congresso, diz aí quem você mais gostou de encontrar, qual mesa você mais gostou de assistir, o que você acha que poderia melhorar. E você que não foi ao congresso, comenta aí também dizendo o que você achou aqui dos relatos, e se você ouviu outros relatos, quem você gostaria de ter visto no congresso. Vai trocando uma ideia aqui. E me diz também se você acha que vale a pena a gente fazer mais esses papos. É claro que esse primeiro foi um papo super sem edição nenhuma aqui, gravado de improviso no quartinho aqui do hotel, sem equipamento, sem nada, liguei o celular aqui e tô falando sem parar. Depois eu tento fazer uma coisinha aí mais cuidadosa pra gente fazer uma coisa mais bonitinha, mas de repente a gente pode bater esses papos de vez em quando, trazer algum convidado, uma convidada pra gente conversar sobre jornalismo, além, claro, do podcast. Então ouçam o Vida de Jornalista, por favor, tá? Vai começar agora, nessa semana, quinta-feira, dia 11, a série Eleições, e aí vão ser episódios quinzenais, são 7 episódios, vai terminar lá em novembro, depois do segundo turno. É um tema fundamental para o jornalismo nesse segundo semestre. Eu espero contar contigo aí para ouvir os episódios antigos e para acompanhar a gente também nessa série nova, que eu estou bem empolgado para fazer e vai ser muito legal. Obrigado a todo mundo, um beijo e até mais.